Bom dia, graça e paz. Como é que você está nesta manhã? Meu nome é Thalita e nós vamos caminhar juntos nesta semana nos devocionais. E essa semana a gente vai conhecer um pouquinho da história de alguns personagens importantes, mas a intenção é mostrar, né? O Senhor tem falado ao meu coração um encontro, uma experiência que essas pessoas tiveram com Deus e foi suficiente para mudar a vida delas, né? A história, enfim. E hoje eu quero começar com alguém muito conhecido, que foi Abraão. Você provavelmente já ouviu falar dele. A história da qual eu vou tratar aqui, ela se encontra em Gênesis 22, do verso 1 ao 18. Então, se você ainda não conhece ou quer relembrar, né, essa história, eu te convido a ler. E eu vou ler aqui com você um pedacinho, não vamos ler tudo para a gente não tomar muito tempo. Eu quero ler o verso 16 ao 18, que fala assim: E disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Então aqui o Senhor, né, se dirigindo, falando a Abraão. E aqui, segundo a Bíblia, a gente descobre que o pai de Abraão se chamava Terá. E Terá era pai, né, dele, tinha costumes idólatras, diferente do seu filho Abrão até então, né? E isso mostra que Deus escolheu Abraão diretamente no meio dos pagãos para se revelar a ele e fazer uma aliança com a sua família. Então Abraão, ele foi escolhido enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus, que era uma cidade antiga, e ele vivia ali com a sua família sua família de origem, né, os seus pais, enfim. Então Deus, ele faz uma aliança especial com Abraão e promete a ele uma terra abundante, uma descendência numerosa, que seria a bênção para todas as nações da terra. Essa promessa, ela estava intrinsecamente ligada à vinda de Jesus, né, o Salvador. E essa promessa, ela acontece lá atrás, antes mesmo de Abraão, né, ele ter filho, né, Isaac. Todos se lembram que a Sara, né, sua esposa, não podia gerar. Então, o anjo do Senhor aparece a Abraão e faz essa promessa a ele. E aí, o ponto culminante da fé de Abraão, ele ocorre quando Deus testa a sua obediência. E como que Deus fez isso? Deus ordena que ele sacrifique o seu filho Isaac. Então, vocês lembram? O anjo aparece, promete um filho, Sara engravida, tem o filho, e aí passa-se um tempo, o Senhor pede esse filho para Abraão. E Abraão, ele demonstra sua fé absoluta em Deus, porque ele se prepara para cumprir o pedido. E, no entanto, assim, quando ele, no último momento, né, ele está pronto para cumprir mesmo aquilo, Deus intervém e prepara um cordeiro para o sacrifício. E a partir desse momento que o nível de relacionamento entre Abraão e Deus se tornou mais profundo. Nesse dia, Abraão teve um encontro com Deus profundo e largo, porque ele
realmente ali, né, ele nessa adversidade, ele se rende a tudo aquilo que o Senhor pediu para ele. E eu creio que nesse momento, até mesmo Abraão se dá conta do quanto ele amava esse Deus, né? Afinal, ele estava ali disposto a matar seu próprio filho, seu único filho, o filho da promessa, para que ele não perdesse a comunhão com Deus por conta de uma desobediência. Então, por amor a Deus, Abraão ele abre mão do seu filho, e a gente vê isso no Novo Testamento, né? Quando Deus entregou Jesus para morrer no nosso lugar. A diferença é que Deus contempla o coração de Abraão e vê que a intenção dele era de rendição, de obediência, que ele realmente mataria o seu filho por amor a ele. Então Deus, ali, diante dessa atitude de Abraão, ele vê que realmente Abraão era um bom servo e que ele estava pronto para viver o que Deus havia prometido para ele, né, lá atrás, através do anjo, antes mesmo da vinda de Isaac. Então, quando Deus proveu o cordeiro, nesse ato de fé e rendição total de Abraão, ele estava reafirmando a sua promessa de bênçãos e multiplicação para Abraão e a sua descendência. E aí, Abraão, ele se torna conhecido, né, como o pai da fé. E a história de Abraão é um exemplo notável de fé, não é mesmo? Ele obedeceu, confiou em Deus, nas promessas que o Senhor já tinha dado a ele. E Abraão ele é considerado o pai da fé nas tradições judaicas, cristãs e até mesmo nas islâmicas, para a gente ver o impacto, né, de uma obediência ao Senhor, o que ela pode trazer, porque até mesmo aqueles que não creem em Jesus olham Abraão como o pai da fé, e a vida dele serve como modelo de fé, né, que a fé em Deus ela pode superar todas as adversidades. É isso que Abraão também nos ensina e nos mostra que quando a gente encontra com Deus, quando nós temos um encontro verdadeiro e único e a gente se rende a Ele, a nossa vida nunca mais será a mesma. A partir dali a mudança, começa uma nova jornada com Deus e Ele no controle de tudo. E por meio da descendência de Abraão, que inclui Jesus Cristo, né, todas as nações da terra foram abençoadas, assim, cumprindo a promessa feita a Abraão. O legado dele continua a inspirar pessoas até hoje a confiarem em Deus e a seguirem a sua palavra, mostrando que vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente. E a minha pergunta para você é: e aí, você deseja ter um encontro com Deus? Abraão não teve somente essa experiência com Deus. Eu creio que a promessa e cumprimento, né, de um filho, que foi Isaac, já foi uma experiência muito poderosa. Mas eu vejo que essa entrega disposto a matar o próprio filho demonstra, assim, que Abraão amava o seu filho, mas ele amava muito mais o Senhor. Então esse dia marca, né, a vida dele, e então a partir dali muda, e aí o Senhor fala, realmente, a promessa que eu fiz a ele tá pronto para viver, enfim, e o Senhor cumpre. Então que essa palavra possa te encorajar, né, a ter fé, confiar no Senhor, mas buscar isso, um encontro com Deus. Às vezes é uma situação, uma experiência que vai mudar a sua vida, né? Talvez diante do que você está vivendo hoje, o Senhor está querendo falar com você algo. Então, abra os olhos, né? Fique atenta, busque o Senhor que Ele vai te falar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta manhã, pelo dia de hoje que o Senhor proveu. Nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia renovadas nesta manhã sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um nas suas demandas, dê saúde, dê paz, mas que acima de tudo a gente
confie no Senhor de todo o nosso coração, Pai, que a gente se renda a Ti. Que a vida e o exemplo de Abraão, Senhor, sejam claros pra gente, que a gente deseje ter esse relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, compartilhe esse devocional. Amém.